E a gente até hoje não conseguiu falar sobre força da maneira que ela deveria ser falada, principalmente quando a gente vê que várias ciências estão sendo acrescentadas no treinamento, no movimento em si, né? Então, teve a necessidade. Acho que a gente pode começar falando o que é força, Samuel? Bom, vamos lá. Na língua, só para contextualizar, na língua inglesa, a gente tem dois nomes para força, que a gente usa a mesma palavra, mas eles usam duas. Strength e force. Quando a gente fala que a gente é forte, quando a gente fala que a gente quer ficar forte, que a gente quer ficar mais forte, a gente está falando de strength. E essa força, esse ficar forte, ele tem a ver com você lidar com as forças que emergem do meio, basicamente isso. Então você vai estar sempre lidando com o ambiente, você vai estar sempre lidando com alguma atmosfera, algum contexto, e a partir daí forças são aplicadas diante de você, forças emergem sobre você. E você precisa ser forte, de certa forma, para poder lidar com essas forças. Um exemplo, por exemplo, a gente tem uma força externa constante, que é a gravidade, e a gente está sempre precisando lidar com essa força. E tem forças aplicadas pelo ambiente, que são mais esporádicas. Então, quando você vai fazer um treinamento, por exemplo, quando você vai subir uma escada ou descer uma escada, por exemplo, você está sendo aplicado a forças diferentes. Quando você se desloca lateralmente, ou quando você vai manipular alguma carga, quando você vai fazer algum movimento com um pouco mais de velocidade, você está trabalhando e se deparando com essas forças. Basicamente é isso. Ser forte é lidar com forças que emergem do seu contexto. Em que momento a força está hoje? E se você pudesse separar 3 pontos fundamentais para a gente conversar sobre força, quais seriam? E a gente deu essa demanda para você. Eu queria que você situasse a gente hoje quais são esses 3 pontos que todo praticante de força e professor de treinamento de força deveria estar atualizado. Eu acredito que todos são correlacionados, né? Não tem como a gente excluir um do outro, mas eu acredito que a variabilidade, isso é uma coisa importante. A gente entender que variabilidade é uma coisa inerente nossa, e a variabilidade é uma coisa inerente do ambiente também. A gente vai precisar lidar com ela o tempo inteiro, tanto de forma externa quanto de forma interna. Nós não rendemos todos os dias, todas as horas da mesma forma. A adaptabilidade que vem disso, a adaptabilidade vem a partir dessa variabilidade, a sua capacidade de lidar com todos esses pontos, e principalmente de forma imprevisível. E principalmente, o que eu tenho visto que está mais em alta, pelo menos na minha bolha, tá? Que é a questão do movimento errado e movimento correto. E, por acaso, como isso tem me despertado um pouco mais de interesse para entender alguns mecanismos de lesão. Não mecanismos exatos, mas o quanto que a gente fala de lesão pelo movimento, digamos, errado, e não de uma forma mais abrangente. A gente vai se aprofundar um pouco mais.